Bye bye implantes distratores! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de implantes distratores, essa ferramenta fenomenal de Access. E hoje com a participação de Fernanda Rigon e Gelisa Diniz. Já elas vão estar entrando aqui na live. Nós três facilitaremos uma classe intro de implantes distratores no próximo domingo, às 10 da manhã também. Fernanda já está aí, Gelisa também. Como pode melhorar? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? A Gelisa está entrando aí também. Joy. E lá vamos nós. Hey! Bom dia. Olá. Como estamos, galera de domingo? Não. Domingo, que dia é hoje? 24 de maio. 24 de maio. 2026. Acertei o ano. E como estamos de implantes? O último domingo onde os almoços de família têm implantes distratores. Pra quem escolher, tá na classe. Sim. Na classe intro na semana que vem. Semana que vem já é 100. Hoje também, né? Já é quase 100, mas semana que vem vai ser 100 mesmo. Sim, com certeza. E eu queria só começar a dar um exemplo prático, assim, né, que aconteceu hoje de manhã dos implantes. Um dos implantes, né, são 24 implantes distratores e um deles é raiva, ira, fúria e ódio. E aí eu acordei hoje de manhã, aí tinha uma mensagem no meu celular, uma mensagem que o meu prédio, a torre, né, onde eu moro, vai estar sem água. E aí, a primeira Pode reação... melhorar no domingo. A primeira reação que eu tive, falei, gente, olha que interessante. Só isso, tipo assim, aí eu pensei, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, tipo, né, se você acorda no domingo de manhã com mensagem, né, que seu apartamento, sua casa vai estar sem água, o que 100% eu vou colocar 99%, porque eu já me tirei desse 100%. Sim. Das pessoas, né? O que a gente faz? Entra para raiva, para fúria, para o ódio. A gente entra, é uma reação automática mesmo, né? Precisa ser, né? E eu achei, gente, e aí eu comecei, ok, né? Quais são as outras possibilidades, escolhas que eu tenho aqui, né? Porque aí eu falei, ok, não vai dar mais para eu tomar banho, então aí eu tenho que organizar algumas coisas aqui no meu dia, né? Ok, eu já ia para casa da minha irmã, então talvez eu tenha que ficar lá 2 noites em vez de uma. Né? Eu comecei a pensar o quê? Quais são as infinitas possibilidades? Quais são as que existe aqui, né? E aí eu pensei, gente, se fosse tipo assim, sei lá, 1 ano atrás, 6 meses atrás, o que eu teria entrado na raiva? E eu estaria remoendo a raiva até agora. E provavelmente até o resto do dia, né? Tipo assim, ai, por quê? Tipo assim, né? Na raiva, e aí você fica remoendo aquilo, você fica vivendo aquilo, e aí frustração, e você ainda fica contando para as pessoas, ai, né? Tipo, não tem água. E aí eu liguei para minha mãe e falei, não tem água. Ela, tá, tudo bem, então, né? Mas não era uma coisa de ficar remoendo aquela história, né? E aí, um pouquinho antes, agora a água já voltou, já tá tudo certo, aí deu para tomar meu banho e arrumar para estar aqui com vocês, né? E aí eu falei, gente, né? E aí eu fiquei. E aí ontem eu até fiz um áudio lá no meu grupo que eu falei isso, assim, né? O quanto que a gente fica refém dos implantes distatores. Né? O quanto que a gente fica, dá o nosso poder, né? Tipo assim, quanto que, né? Delega mesmo, dá o poder, né, da sua escolha para os implantes, né? E todos eles, né? Alguns mais, alguns menos, depende, né? Mas eu achei tão legal, tipo assim, né? Olhar uma mensagem, tipo, que você não tem água, falar, olha que interessante, tipo, e agora? Ok, tipo, né? Eu achei tão, ai, que bom. Tipo assim, não tem, não tinha carga, não tinha historinha, sabe? Assim, né? Você percebe Eu achei que você não vai muito ficar legal. mais preso em nenhum pensamento, sentimento e emoção, né? Sim, Deste não, lugar. eu achei assim, eu achei libertador isso, assim, né? Tipo assim, ok, as coisas acontecem na vida, né? Tipo assim, de você acordar de manhã e não ter água, ok, acontece, faz parte, né, de quem mora numa cidade grande, de quem, né, tipo assim, cidade, né? Acontece, né? Uns dias atrás, umas semanas atrás, né? Belo Horizonte, a cidade inteira ficou sem água.
Uau! Né? E aí foi muito, muito curioso, assim, também, porque para mim, né, com as ferramentas Wax, a gente tem essa consciência, né, de que a gente capta os pensamentos, sentimentos e emoções. Então, imagina você captar, né, tipo assim, da cidade inteira, todo mundo em terror, pânico, né, porque não tem água, a cidade inteira de não sei quantos milhões de habitantes tem em Belo Horizonte, eu acho que a grande Belo Horizonte, acho que tem uns 3 milhões. Então, Belo Horizonte deve ter aqui sei lá. Bom, né? Tipo assim, todo mundo ali naquele terror e pânico, né? Tipo, não tem água, o que a gente vai fazer? Água, nananana. E eu tava assim, tão relax, tipo assim, tão, sabe, tranquilo, assim. Eu falei, gente, olha só que legal, né? Tipo, e pra mim as ferramentas do Axis é isso, assim, né? Tipo assim, que se a sua água inteira, se a sua cidade inteira ficar sem água, você vai continuar vivendo a vida, né? E com facilidade, alegria e glória, né? Que isso não vai ser algo que você tem que entrar no desespero, né, no pânico que uma cidade inteira está ali vivendo aquilo, né? Uhum. Então é muito, assim, a palavra bem libertador mesmo, assim, né? De você poder estar passando pelos desafios, né? Pelas coisas que acontecem com essa leveza, né? E é isso. E eu nem me A vida apresentei e eu já acontece, me continua acontecendo e você não se para mais, né? Exatamente, exatamente. E eu Uhum. nem dei bom dia, eu só me empolguei com a minha história. Bom dia, Com as Fernanda! próprias Bom mudanças, se dia! empolgando com as próprias mudanças. Bom dia quem está com a gente aqui. Coloca pra gente de que cidade vocês estão assistindo este trio. Mas esse Vamos... exemplo que você trouxe é bem legal, Fernanda. Tanto, vamos pegar o outro lado da moeda, né? Tipo assim, você trouxe o exemplo do sem água. E vamos pegar o lado quando tem água demais, né? Quando tiveram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, foi algo Nossa, bem parecido, assim, nesse sentido de tipo, cara, tava todo mundo num desespero sinistro, assim, né? E eu lembro na época eu tava até trabalhando com a Norma Forastieri, e aí começou aquelas enchentes aqui, eu tive que sair daqui do interior, ir lá pro centro, né, ir pra outra casa lá, porque a água chegou bem perto aqui, tipo, perto no terreno vizinho, assim. uhum. Tipo, não chegou em casa, mas chegou do lado. E aí eu fui lá pro centro, e daí eu lembro que eu falei um dia com a Norma, com a equipe ali no grupo, né, eu disse, e aí, vamos continuar as criações e tal. E daí ela falou, ela disse assim, nossa, tipo, foi muito, que foi um, até eu me surpreendi, né, quando ela falou assim, que foi um presente que tinha, que naquele momento tinha partido de mim, que eu era o único que estava aqui, né, falar, tipo assim, vamos continuar as criações, porque tinha várias coisas acontecendo, e daí é que nem quando a gente faz as nossas aqui, às vezes tem uma que fica mais de cantinho, assim, né, daqui a pouco a gente chama, vamos continuar essa. Porque, tipo assim, ela olhou tudo que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? E fazer essa escolha, tipo, ok, a vida continua, né, Grande Fernanda? Tipo, cara, é o Exato. poder de você não ser realmente controlado pelos implantes. Então, o que mais é possível. Obrigado por trazer essa energia, essa consciência, Fernanda. E também, quem mais escolhe isso, né? Quem mais escolhe, sabe? Na pandemia também teve isso, sabe? Tipo, eu lembro quantas pessoas viviam era o fim do mundo, né? Tipo, de se impactar. Não é que a gente vai ignorar a situação, né? E ter os cuidados que se requer, enfim, né? Mas é você não se impactar emocionalmente pelo que está acontecendo em volta, a ponto de se, tipo, É não aumentar o volume da loucura, isso, né? Dessa loucura que a gente fala do pânico mesmo, né? Do medo, da exato. insegurança. Como pode melhorar? Como E faz? quando a gente coloca, né, que essa coisa de domingo, ninguém mais vai ter implante de extrator lá em questões familiares e tudo mais, o que me vem também, assim, quantas pessoas ainda estão funcionando a partir daquela coisa de, hoje é a minha obrigação ir almoçar com os meus pais, ou hoje é a minha obrigação de almoçar com minha mãe, ou a minha madrinha. Assim, eu estou no sul de Minas, né? Então, observar um pouco de como são os costumes pela obrigação é perceber um espaço de, cara, onde fica a permissão dentro disso aqui tudo, né? E aí eu vou pro lado inverso de vocês dois, porque muitas das vezes
são esses lugares que as pessoas não se dão permissão, que gera a raiva, por exemplo. Ela não se posiciona, ela não se coloca para ela em primeiro lugar. Então, assim, se eu tivesse que fazer um convite hoje mais amplo, né, para o próximo domingo as pessoas estarem com a gente, e para quem está chegando aqui agora, a gente está falando de ferramentas de Access Consciousness, né? Então, estamos aqui com Jefferson, Fernanda e Gelisa, e a gente tem aprofundado um pouco mais sobre o que são esses implantes distratores, como eles condicionam a nossa vida, sem a gente nem perceber. O que a gente está falando aqui da água de mais, da água de menos, são coisas que estão perceptíveis hoje para a gente, porque a gente recebeu informações antes, a gente se tornou mais presente e consciente com isso, e a gente não vive mais sob o efeito deles. Uhum. E aí eu queria que o Jefferson pudesse trazer um pouquinho sobre essa coisa de estar sobre o efeito. Porque eu lembro que a gente já gravou 10 lives também, para quem está chegando aqui agora, né? Tem uma playlist lá no YouTube, no nosso canal. E eu lembro que uma das lives, Jefferson, você trouxe pra gente como foi para você ficar livre de viver sob o efeito dos implantes distratores. Uhum. O que mais é possível, né? Então não lembro exatamente. Se você quiser falar também. Não, eu quero assim, eu estou buscando, porque teve várias situações em que isso ocorreu, né? Eu lembro de eu ter comentado sobre usar a limpeza de implantes distratores para poder fazer isso aqui, né? Para poder fazer live, para poder fazer vídeo. Esse foi um dos pontos, né? Eu vivia bem travado com isso, sim. Isso provavelmente ali bem na época da pandemia mesmo, 2020, 2021, né? Eu gravava uns vídeos, não saía, não sei o quê. E foi um momento que a gente precisou ir mais pro digital, né? Todo mundo, assim, na época que tinha um negócio, tipo assim, cara... era uma porta de saída e de entrada que estava livre, não tinha pandemia ali dentro, né? Teve gente até que conseguiu continuar com algumas coisas presenciais, só que tava todo mundo no celular, todo mundo em casa no celular, e as pessoas às vezes não queriam fazer o presencial, então precisou digital. E aí a empresa de implantes distratores me soltou isso, assim, tipo, cara, consigo falar pra câmera, consigo fazer live, eu começava a fazer live todo dia, né? E aquilo, uau, assim, foi demais, assim, de ver isso acontecendo a partir de um pode-pó, um enunciado aclarador ali, né? Feito de uma forma específica, aquele que a gente fez na nossa última conversa de grupo, né? Sim, sim. Então, quanto do implante distrator X eu estou usando para inspirar minha vida, né? Aquela coisa. Quem quiser saber todo ele, domingo, 4 bye implantes distratores, você vai conhecer esse mesmo enunciado. E aí, ver o poder dos implantes ali foi bem dinâmico, assim, sabe? Foi tipo, uau, cara, esse negócio funciona, né? Essa coisa que diz ali no material de referência, no Manual do Fundamento também, né? Por bastante tempo estava escrito ali, implantes distratores é uma das informações mais relevantes que já chegou em Access. Sim. Porque é poder, né? Onde se tem alguma coisa travada na sua vida que você não consegue mudar, né? Isso provavelmente é um implante distrator, né? Então, esse foi um dos pontos. Outro ponto foi convivência mesmo, né? Com pessoas que pensam diferente, que tem, ou que são mais negativas às vezes, que tipo, que ficam ali tipo, puxando abaixo. O meu avô, quando ele era vivo, ele tinha um amor de pessoa, assim, né? A única coisa que me pegava nele é que quando eu chegava na casa dele, ele tava sempre com a TV ligada da Band, no Datena, notícia. Ave mãe! Nossa, morte, escorrendo sangue da tela, assim, sabe? E eu chegava lá e aquilo mexia comigo, tipo assim, eu era o efeito daquilo, tipo assim, eu ficava, não vou chegar na casa, não vou pedir pra ele desligar a TV, eu pedi pra ele trocar de canal também, né? Tipo, eu tava a fim de visitar ele, mas daquilo soando ali em volta, enquanto tá conversando, ficava, que não sei o que, matou a mulher, matou, não sei, sabe? Tipo, ficava nervoso, dava nervoso, né? Às vezes eu tinha que sair um pouco da casa, tem um pátio assim, eu saía, dava uma caminhada e entrava de novo. Para receber outras frequências que não fosse o sangue escorrendo na tela, né? Exato. E aí o que eu fiz? Eu fiz? Eu lembrei do vídeo do Gary Duden ensinando as barras, que tem na classe de barras, que diz, se tem alguma coisa que te incomoda, corra as suas barras assistindo aquilo. E eu falei, tá aí.
E quando eu entrava na casa dele, tava a TV ligada, eu ativava a minha banda de implantes. Banda de implantes, né? Ó, tem Onde estão os uma implantes pergunta extratores. da Patrícia sobre isso aí. Sim. Quer ler? Tá, eu já leio, só vou terminar essa parte. Tá. Eu entrava lá, a TV estava ligada, eu ativava a banda de implantes. Deu alguns dias que eu fiz isso, e a banda de implantes, né? Onde estão os nossos implantes. Tadã. Alguns dias que eu fiz isso, era como se eu entrasse lá e estivesse passando qualquer outra coisa na TV. Eu não ligava, não conectava, mas não me pegava mais, sabe? Tipo assim, ó. Cara, podia estar, notícia que fosse. Simplesmente era uma energia neutra, assim. Né? Sim. Patrícia botou então. Curioso, agora mesmo estava sob o efeito da vergonha. Me dei conta e não sabia o que fazer. Sei que lembrar de se auto-aplicar a banda para quem é praticante é uma? Isso. É, exatamente. É o exemplo que eu acabei de dar. Ativa a banda de implantes na situação que está acontecendo ali, porque aí você vai começar a liberar exatamente aquela energia, né? Aqueles implantes que se ativaram ali. É fenomenal. E a vergonha, obrigada, Patrícia, por isso, é uma das questões que mais faz a gente se parar, principalmente quando a gente tem mais consciência dos pensamentos, sentimentos, emoções das outras pessoas, porque às vezes aquilo que você diz para você que você está com vergonha, na verdade é porque você já está ciente do que é que a outra pessoa vai dizer, que a outra pessoa, né, se posiciona. E tipo, aqui não tem ninguém com menos de 30, né? Então todo mundo já foi criança e adolescente um dia. E o quanto que nessa primeira fase, né, de 7, 14 anos, a gente passou por situações que a gente vivenciou a vergonha e pra gente, a gente vivenciou isso sendo uma coisa completamente errada. Então você vai evitar a vergonha porque você não quer mais de jeito nenhum ser a pessoa errada ou fazer algo errado. Então, como seria a gente começar a observar os nossos próprios comportamentos? Porque se a gente... Eu tenho um exercício aqui há muito tempo, né? Ele nem é de Axis, mas foi quando eu fiz a formação, você mentorou com a Paula Abreu, que ela falou, vocês podem se gravar áudio, né? Se gravar 72 horas. E aí vocês vão perceber a quantidade de insanidade que a gente fala pra gente mesmo. Fala pra gente mesmo. Agora, imagina se nós tivéssemos um sensor captando todos os pensamentos, sentimentos, emoções. Tipo, cara, você vai escovar dente, de manhã você acorda, você vai olhar no espelho, você fala, ai, meu cabelo, né? Tipo, tem alguns dias que eu já sei que tem aqui, meu cabelo super cresceu nos últimos 2 meses, aí eu, tipo, nossa, tem que reparar aqui, né? Passar aquele... Então, assim, quando a gente vai olhando de forma bem mais dinâmica para todos esses 24 implantes que a gente está falando, para a gente sustentar eles nas nossas vidas, a gente vai ter um conjunto de julgamentos, a gente vai ter um conjunto de pontos de vista que não são nossos, que a gente saiu comprando por aí ao longo da vida, e hoje você está sob o efeito dele e nem sabe. Você tá preso a eles e você nem percebe, né, que você tá preso, né? E você pegar o exemplo que você falou, né, tipo, né, que você domingo assim, né, cidade, né, que você tem que vai, sempre tem almoço com a madrinha, almoço com alguém, né, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí o quanto que tipo assim, né, os implantes, a culpa, né? Ai, se você não for, né, você vai ter o exemplo que o Jefferson deu, né? E aí os implantes distratores, na hora que você começa a liberar eles ou ter consciência deles, eu percebo também que você tem a escolha. Você vai, né? Você, tipo assim, não tem mais a necessidade, a obrigação, né? De você tem a escolha, tipo, ok, eu vou porque vai ser, né? Vai ser divertido, vai mudar alguma coisa ou vai criar alguma coisa. E você não vai mais a partir da culpa, né, da obrigação, da necessidade, nada disso. Então, você sai desse, né, nesses falar do julgamento, né, da obrigação, né, do que você tem que fazer, não fazer, deixar de fazer, né? E é legal a pergunta do que a Cláudia falou, ó, Patrícia, né, desculpa, estou com Cláudia na cabeça. Patrícia, né, falou da vergonha, né, porque eu
nas minhas sessões, uma das coisas que eu mais vejo que paralisa as pessoas é a vergonha. Que nem a Gelisa falou, que você lá né, na escola, lá, alguém falou alguma coisa, então... E aí as pessoas se paralisam ali, ficam presas ali, né, na vergonha, no julgamento, do que as pessoas vão pensar, deixar de pensar, do que as pessoas vão falar. E o exemplo também que o Jefferson falou, né, tipo assim, dos implantes, né, até na questão de gravar vídeos, de poder estar aqui, né, além da vergonha, né, de você poder estar aqui, estar falando, né, então, e aí quantas pessoas eu já vi que se paralisam mesmo, né, tipo assim, ficam ali na mesmice ou não vivendo a vida por causa da vergonha, né. Uhum. E se, massa, massa. E se você puder usar também a vergonha para criar. É tipo pegar a energia do que seria vergonha e usar como algo experimental. Tipo assim, como é que as pessoas reagem se eu for desse jeito, ou se eu for daquele? Se eu falhar na frente de todo mundo. Eu tava vendo. Maravilhoso, adorei o exercício. Tipo, cara, peraí, mas eu tô aqui, ó. Eu não cortei meu cabelo ainda, vocês já devem ter visto, né? Já devem ter notado. E eu tô perguntando pro meu cabelo o que ele quer. Ele não quis ser cortado ainda. Eu falei, tá bom, vou deixar. Ontem eu Você vi tá muito mais sexy assim, tá? Pois é, olha E aí, quando ó. você fica com ele bagunçadinho, então fica mais divertido. Exatamente. Isso aí começou a aparecer, né? Começou a vir no cara, que tá certo sobre não cortar o cabelo ainda. Aí ontem eu vi um maestro, um vídeo no YouTube, a pessoa fazendo música lá e tal, um maestro, né, numa orquestra, e o cara tinha o cabelo bem arrepiado pra cima, assim. Eu falei, pá, que massa, né? O cara é livre, é um artista e pá, né? O O negócio. jeito, né? Daí eu peguei, acordei no outro dia de manhã e pá, fiz assim, a mesma coisa. Primeira coisa, tipo, todo mundo da minha família notou, né? Todo mundo disse, o que é o teu cabelo? Cada um teve uma reação. Então, tipo, olha como pode ser divertido, né? Tipo, pegar essas coisas que, em primeiro lugar, nessa realidade, seriam vergonha, tá errado, como assim, tá indo não cortando o cabelo? E ainda vai pra fazer uma live ao vivo, falar sobre uma classe, tá com o cabelo... Mas peraí, o cabelo tá querendo mudar, né? E sabe essa coisa que a gente está chamando de vergonha? É uma mudança que o nosso corpo, a nossa vida está pedindo, que a gente ainda tem julgamento sobre, né? E Tá. pode tocar tudo isso. Qual é a coisa que vocês têm mais vergonha que pode trazer aqui agora, assim? Que tipo, ainda tenho vergonha disso, ou sei lá, ou que você viu alguém passando isso e falou, então aí eu evito isso, sei lá. Coloca aí no chat, galera. Ó, momento vulnerabilidade. Eu vou aproveitar minha professora de inglês aqui. É para nós mesmos? Achei que era pro chat, mas podemos falar. Não, as pessoas também. Pra gente poder trazer mais da energia à tona, né? Pra gente brincar um pouquinho. Gravador de sonhos japonês permite assistir pensamentos como se fossem filmes. 70% de precisão. Eu sou bem que tinha tecnologia para isso. Agora eu venho percebendo que essa coisa de aprender um novo idioma, né? E eu falei um pouquinho sobre isso com uma colega essa semana. E assim, o que eu percebo, primeiro, no Brasil a gente nem é incentivado, de fato, né? Porque eu não vi ainda alguém falar para mim que estudou inglês nas escolas públicas ou privadas aí, tipo, né, da primeira fase, que lá a gente trabalha a fala do inglês, não, ou do espanhol, né, que são os principais. O que eu vejo sempre assim, é uma entrega de um conteúdo bem raso para, tipo, né? Se você fica na coisa da decorar aquilo, não como é que é o aprender? Porque para mim aprender vem. Você recebe a informação, você implementa aquela informação e você começa a se tornar mais apto àquela informação, né? E aí eu, com a minha amiga, porque ela é professora aqui em Poços de Caldas, aí com a minha amiga falando sobre isso, como é para ela essa percepção como professora, e eu falei assim, cara, nunca as pessoas vão ter facilidade com essa possibilidade, primeiro, porque é dito como se fosse privilégio só de quem pode pagar por uma aula, um curso particular. Tipo, já tem meio que uma crença coletiva, uma consciência coletiva de que na escola, tipo, você aprende só o beabá. Não, e o beabá é uma coisa muito rasa, né? E aí eu fiquei olhando para a conversa dela e olhando, né, a questão dos implantes e fazendo perguntas para mim, porque eu passei por escola pública, depois eu passei por escola privada, enfim. E ao mesmo tempo, a coisa da vergonha, né, que foi o que eu iniciei lá.
E aí o que eu percebo é, até as pessoas que gostariam de praticar mais, ou que elas gostariam de implementar mais, se elas não estão em ambientes que proporcionam, tipo, cabelo arrepiado, como ele falou agora, né? A Fernanda, que, tipo, a gente vai fazer reunião, vai estudar, a gente tem uma ideia, ela traz mais 30, então abre assim, né? Aquele canto. Se ela tivesse vergonha de trazer as ideias dela, talvez a gente nem estaria aqui, porque, né? Foi a partir da ideia de trazer uma facilitação com 3 facilitadores ali para o próximo domingo. E essa coisa da vergonha, gente, ela aprendendo muitas as pessoas em lugares que elas não sabem que estão presas. É isso que eu tô querendo trazer. Então, a gente está falando só da vergonha aqui hoje. E aí o Jefferson, né, falou sobre... Então, assim, se você tivesse algo que você realmente percebe que as pessoas iriam te julgar muito, vai lá e faz. Vai lá e faz. Você já vai atravessar uma montanha que talvez do outro lado você vai receber mais de você. E não evitar você, né? E não evitar o erro, não evitar aquilo que poderia ser a maior limitação, talvez, da sua vida. Acho que é um espaço para a gente refletir e se perguntar, né? O que de verdade essa galera tá aqui, né? A gente fez 10 lives, agora a gente está indo para 11 hoje. E parabenizar o Jefferson, né? Que foi lá o espaço também da gente fazer um outro exercício para que o Instagram tivesse ali, né? Esse espaço. Então, se a gente pudesse ter clareza do que a gente deseja para a nossa vida e começar a fazer perguntas, né? A dona Fernanda sempre traz, né? Se eu fizer esse workshop aí, né? Se eu estiver olhando para esses implantes e ficar ciente disso e ter ferramentas para liberar isso, como é que vai ser minha vida daqui a um ano, 5, 10, 15, 50, 500? Uau. Olha o espaço que abre. Olha o espaço que abre, né? Como pode melhorar? E o que mais está disponível? O que mais é possível. E vocês que estão com a gente, tem perguntas aí, vai colocando também. Vamos colocando aí, pessoal. Como pode melhorar? Tem uma coisa que mentores, né? Essa galera que ensina as pessoas a ensinar, vamos dizer assim, falam, e eu vi isso essa semana, recente, assim, né? Uma pessoa dos Estados Unidos, não lembro o nome dela, ela dizendo assim, quando você vai escolher alguém para aprender daquela pessoa, né, para receber daquela pessoa, aprender com ela alguma coisa e tal, presta atenção nos seguintes detalhes. Daí ela deu algumas descrições de tipo do que seria alguém para você, né, usar, vamos chamar de se espelhar, usar como referência. E uma das características que ela colocou é pessoas que falharam publicamente. Maravilhoso! Adorei! As pessoas que falharam publicamente e seguiram são, tipo, foram assim, adiante. Exato, as que mais têm resiliência, as que têm a disposição de criar, as que não se param por nada, sabe? No momento que a pessoa tem a disposição de falhar publicamente e continuar, tipo, não tem nada que pare essa pessoa, sabe? Tipo... E aí é onde tu, de novo, começa a inverter essa coisa do que antes era vergonha para, tipo, tornar um poder, né? Tornar uma potência, sabe? O que mais é possível, sabe? O que mais é possível? Obrigada, Gelisa, e já pelos exemplos, né? Tipo, o meu apelido na escola, uma das muitas escolas que eu estudei, era mudinha, né? Eu entrava muda, a expressão entrava muda e saía calada mesmo. Saía calada. Mesmo, tipo assim, isso daí eu já vivi isso, entrar muda e sair calada da escola. Né? E aí, obrigada, assim, e aí eu tô olhando, reconhecendo isso agora, né? Pelo exemplo que você deu, né? Tipo assim, porque antes, né, eu sou uma pessoa que tem um monte de ideia na cabeça, e eu, enquanto que a vergonha já tinha, né, me parou muitas vezes, né? E aí, obrigada a vocês dois também por abrirem esse espaço também para poder falar das minhas ideias. Tipo, das minhas... E aí é muito legal isso, assim, né? E aí esse exemplo, que, né, tipo assim, não deixar a vergonha parar, né, me parar mais, né? Sim, nem todas as ideias vão para frente, nem todas as ideias vão ser boas, né? Mas é algo que você vai construindo, né? E você não deixa que a vergonha paralise você mais, né? Tipo, que você vai dar um passo além da vergonha, né?
Não, gente, o que mais é possível? O que mais é possível? Como pode melhorar? A Bruna botou, ó, bom dia. Existe um grande desafio de continuar mesmo falhando, ou não conseguir ver os resultados lineares. A paralisação diante de recomeçar, né? Acho que uma coisa que pega muita gente é a forma que a mídia traz as histórias de sucesso, né? É muito bem vendido uma ideia de do dia para noite, sabe? Tipo assim, é muito bem vendido uma ideia de tipo, um sucesso assim, sei lá, você assiste o Fez a filme escolha do... certa, fez tudo certo e deu certo. Agora ele é bem sucedido. Isso, exato, De exato. acordo Tipo com assim, quem também, né? e é o que atrai, né? É o que as pessoas querem ver, é o que as pessoas estão apegadas a isso. E aí se cria um auto-julgamento muito grande quando isso não acontece na sua vida, né? Quando isso não acontece na nossa vida. Pô, mas como assim? Eu tinha a ideia perfeita. Na nossa cabeça é maravilhoso, né? Vou fazer um post no Instagram e vai viralizar. Aí vai lá, é um like da mãe e o da tia. Sabe? Adorei. E aí, e aí essa comparação é com uma coisa que não é real, não é verdadeira, sabe? Tipo assim, isso vai, daí... Me veio a pergunta da Simone, né? E se você soubesse que você não pudesse falhar, né? Mais ou menos nesse, né? Mas essa pergunta é algo nesse sentido, assim, né? Uhum. Se você, eu não sei, não lembro exatamente a pergunta, mas é algo nesse sentido, né? E se você, porque falhar também é um julgamento, é um ponto de vista, é uma crença, né? Então, se você pudesse, né? Se você soubesse que não pudesse falhar, né? Eu não sei, é essa mesma pergunta? Eu não sei, Eu lembro, algo, eu lembro dela assim. né? Sim. E E o aí, quanto... Pode pode falar. terminar, Não, Fernanda. pode falar, já tinha acabado. E eu falei assim, e o quanto a gente tem apego, acho que a palavra seria essa, né? A essas histórias vendidas, como o Jefferson colocou, que mesmo ela sendo mostrada só daquele jeito, né? A escolha certa, a pessoa fez a coisa certa e porém ela bem sucedida, o quanto a trajetória, o caminho até chegar naquele momento, houve testes que foram testes que levaram a pessoa para, peraí, isso aqui não vai funcionar assim, peraí, não funcionou, deixa eu, né? E aí a pessoa nunca desiste, né? Uma das coisas é ela nunca desiste. Tem no nosso material de X-Men, projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições, tem uma frasezinha que, assim, eu fiz até um post-it e agora eu estou criando um texto, legenda, para trazer isso para o Instagram. Quando você não tem um ponto de vista voltado para o resultado, é aí que algo mais grandioso pode aparecer. E eu ontem estava eu assisti a Temple Grandin de novo pela segunda vez, para agora estar presente, Fernanda, com a história lá dos idiomas que o professor fala, né? E foi muito legal, assim, a gente vai ter altas coisas para falar essa semana na aula de inglês. E depois desse filme eu assisti O Homem Determinado, que é o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, quando teve a poliomielite, já adulto, e aí teve uma escolha que ele fez, já quase no final do filme, de voltar para a política. E aí ele estava, né? Ele queria voltar, mas ele não queria se apresentar numa cadeira de rodas. Ele falou, eu vou lá, eu vou discursar, mas eu faço isso se eu fizer e der conta de caminhar. E aí a fisioterapeuta disse, talvez você não vai caminhar do jeito que as pessoas estão projetando em você, né? Mas a gente vai conseguir fazer um grande trabalho e se você se empenhar, você vai chegar caminhando. Aí eles chamaram o filho dele para ir para o lugar lá onde o centro de reabilitação que ele criou. E aí tinha uma roda de pessoas, tipo um piquenique assim, né? Cadeirante, várias pessoas com problemas ali de deficiência física. E ela ensinou a ele a movimentar o ombro direito e esquerdo quando ele precisasse tirar a perna do lugar, porque a perna está com prótese. Então, uma mão e ele ia apoiar no filho dele, para ele entrar lá no dia do discurso com o filho, né, junto, e a outra com uma muleta. E aí dispensou o que ele dizia, né, que ele não poderia nunca, talvez andar, e ele dizia isso para ele, e ao mesmo tempo ele falava, mas eu quero andar de novo. E foi muito legal essa expressão, porque quando ele passou esse dia treinando lá, do jeito que a fisioterapeuta foi ensinando para ele caiu, ele falhou 12 vezes. E aí,
quando ele chegou perto desse grupo, já fazendo esses passos, né? Micropassos, mas andando, mas ele saindo do lugar, que foi o mais importante. Alguém fez um comentário das crianças, dos adultos que estavam ali, que são outras pessoas também usando os aparelhos, as próteses. Aí disse, né? Mas você caiu. Aí ele brinca com a menina que fala: hoje só foi 12 vezes. Então, assim, foi tanta disposição, tanta determinação em não desistir, não abandonar, não se entregar. E vou falhar quantas vezes for necessário, mas eu vou entrar caminhando. Então, assim, me fez muito lembrar da Simone, porque a Simone falava muito assim: Gelisa, é só um micropasso. Não precisa nem dar um passo hoje, mas se você der um micropasso, você já vai sair do lugar onde você está, né? E isso estava relacionado, na época, a uma perda, e era uma perda de uma pessoa. E ontem eu passei, de sexta para ontem, né? Eu passei por várias questões físicas de perceber que algo estava por vir. E aí, quando chegou a notícia, assim, era uma grande amiga que eu perdi, né? Perdi não, ela partiu, porque ela tá aqui comigo. E aí eu fiquei lembrando ontem, né? A Fernanda mandou uma mensagem, tipo, se precisar, liga, tal, né? Outras pessoas também. E eu fiquei com aquela voz da Simone na minha cabeça. Só um micropasso. Só um micropasso. Cara, isso foi tão fenomenal, porque depois eu fui assistir os 2 filmes, né? E aí me levou para um espaço de o quanto a gente fica preso a resultado também da vida e do viver e da morte que está lá, que são os implantes distratores. Então, gratidão, meninos, né? Foi assim, grandioso tudo que a gente foi construindo desde lá da escolha dos implantes distratores, porque aí ontem eu pude ver o quanto as pessoas ficam presas nesses lugares, né, de, o fulano morreu, o fulano... Tipo, a gente celebra muito mais a tristeza da pessoa ir embora do que celebra a vida da pessoa que acabou de chegar. E justamente nessa semana eu tive a filha da minha afilhada nascendo e a mãe do meu afilhado partindo. E eu estou num lugar de tanta gratidão pela vida e o viver que eu estou tendo hoje, e isso também se deve a ter as ferramentas e pessoas maravilhosas e incríveis como vocês na minha vida. Então, esse é o meu convite. Esse é meu convite para que as pessoas saibam que a vida não vai ser diferente se você tiver ferramentas de Axis. É você que vai agir a partir de um lugar diferente quando você está disposto a falhar, mas não desistir nunca de você mesmo. Que mais possível. Essa é a energia do convite de hoje. Para mim, para vocês que estão nos ouvindo e que podem escolher vocês também. Antes de terminar, só responder a pergunta da Bruna, né? Ela fez a pergunta aqui. As perguntas, ela super expande, mas meu maior desafio é viver esse espaço de possibilidade, né? O que a gente sugere, né? E aí, pela sua pergunta aqui, né? O que mais me chamou a atenção é a questão do viver, né? Vida, viver... a Gelisa acabou de falar deles, né? Vida, viver, morte e realidade são implantes distratores, né? E é muito você começar a olhar, ok, o que realmente é viver a sua vida, né? O que é esse viver para você? Porque existe uma programação muito intensa do mundo, né? Do que é viver, né? A gente já deu vários exemplos aqui, né? O Jefferson, a gente, tipo assim, né? O que as pessoas vendem, o que é vida, o que é viver, né? E aí, na hora que você começa a olhar, ok, o que você tem essa vulnerabilidade, essa congruência com você mesmo, porque viver para mim é uma coisa, para o Jefferson, para outro, para a Gelisa é outra, para a Bruna é outra, né? São 3, 4, né? 4 viveres aqui, 4 vidas diferentes. Então, eu acho que você olhar, ok, fazer perguntas, né? O que é esse viver, esse espaço para você, né? E vai ser muito diferente do que é para mim, do que é para a Gelisa e para o Jefferson. E você começar a partir daí, né? E aí você, que nem a Gelisa, o micropasso. Qual que é o micropasso que eu posso dar hoje nessa direção? Né? Do que é esse espaço de possibilidade para você? Né? E liberar implantes distratores, assim, tipo, destrói os implantes. Sabe, tipo assim, pega cada um deles e vai um por um, percebe os que tem mais energia com essa questão, né? Às vezes alguns estão mais ligados a outros, às vezes é medo, às vezes é vergonha, às vezes é culpa, às vezes é todos. Então, que implantes estão ligados a essa coisa aqui que eu posso liberar agora? Vai lá, destrói, descreve. Se precisa de alguma contribuição para isso, vem para o workshop no domingo que vem, para a nossa classe intro.
Sim, a gente vai ficar lá. Como é que a Gelisa fala? Uma classe intro com cara de Vivência. imersão. De imersão. Imersão, eu falei a palavra errada. Ó, imersão, eu achei vivência, mas tudo certo. Imersão. Mas imersão e vivência é a mesma coisa. Também. Você aprofunda, você não fica na superfície, né? Não Aí vai ser só a ponta do iceberg dos implantes, a gente está entregando aqui nas lives, né? Então agora a gente vai descer um pouquinho o nível e aprofundar e mergulhar para liberar essa porra toda. Exato. Se você não sabe liberar ou não conhece eles, ou nunca fez um fundamento, mesmo que já fez, vai ser mais profundo do que a entrega no... Vai ter mais coisa, mais conteúdo, né, do que cabe na classe do fundamento, porque o fundamento tem várias outras coisas juntos, né? Então a gente vai falar só sobre implantes, começando às 10 da manhã, mesmo horário aqui dessa live de hoje. Exato. Pausa para o almoço, aí a gente vai ir até de tarde, entendeu? Liberando implante, falando quais são eles, cada um deles, os efeitos, como identificar, como liberar, formas de fazer podpoc. Existem camadas embaixo dos implantes distratores, né? Então, além do implante, tem ali as faixas de Mobius, tem umas outras camadas. Tem, muita coisa para poder liberar, né? Então, quais os processos os podpocs usar para isso? O que mais é possível? A outra coisa que eu quero falar para a Bruna, né? Bruna, se as perguntas elas super expandem, como você colocou, como seria pegar a energia dessas perguntas que expandem para você e esse micropasso for uma escolha? Tipo, pega a menor coisinha aí que é uma escolha de alguma pergunta que expande, vai lá e implementa isso. A partir disso, você não fica mais presa em dizer que o seu maior desafio, porque, cara, eu vou falar para vocês, né? Para mim, agora, a questão do inglês está sendo um grande desafio. Mas se eu olhar para isso como algo extremamente difícil, eu vou acabar abrindo mão de mim, porque eu estou tornando algo alguém maior, né, prof, né, teacher? Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz pergunta e expande, se isso abre espaço no seu mundo, você pode simplesmente pedir assistência ao universo, que está às suas costas 24 horas, 7 dias por semana, e pedir clareza e facilidade para o próximo passo. Mas a gente só pode pedir isso quando a gente já tem uma escolha, a partir da pergunta que expandiu para você. Então, se expandiu através de uma pergunta, você já tem clareza do que é você seguir no leve e no pesado, que é pela percepção da energia que a gente está falando. Então, o próximo passo, de fato, é a escolha. Eu queria até abrir assim, né, para todas as pessoas que estão usando ferramentas de Axis. Eu vejo muitas das pessoas falando, estou usando a pergunta, estou usando a pergunta. Gente, a pergunta, ela abre as infinitas possibilidades para quem está fazendo o próximo passo, que são as escolhas. Aí, a partir da escolha, não tem a escolha certa, não tem a escolha errada. Tem a escolha que vai trazer para você uma outra fase, que são as possibilidades com aquela escolha que você fez. E tudo vai ser uma contribuição. A falha, né, como a gente falou lá no início, ela vai trazer para você a percepção de onde funcionou, de onde não funcionou, o que você pode colocar mais energia, o que você vai tirar energia, ou até fazer uma escolha diferente a partir daquele momento. Sim. Então, o que mais é possível? Só pegando, né, esse último gancho, né, tipo assim, as ferramentas, né, os processos, as ferramentas, elas abrem o caminho, né, mas quem tem que atravessar a porta é você, né, tipo assim, exato, né, se você tá cheio de lama, tá cheio de coisa lá fora, né, e a porta tá travada, então imagina que você liberou o espaço, mas quem tem que abrir a janela, fazer o movimento, né, a ação de pegar e abrir a porta, é você, é a pessoa, né? Não adianta, né? Tipo assim, o caminho tá todo aberto, tudo liberado, escancarado ali, tipo assim, né? Um buffet, uma coisa assim, linda, maravilhosa. Mas se você não atravessar a porta, como é que você vai chegar lá, né? Então, como seria isso? E se a escolha for só mais uma porta? E depois dessa vai ter outras para você. E nunca mais a gente vai ficar... E você vai ver que existem outras portas, assim. Sim. É isso. Deixa eu pegar mais uma coisa dessa noção de falhar. Né? Espero que eu tenha respondido. Nós tenhamos dado clareza para você, Bruna. E se tiver mais perguntas aí, podem colocar. Sim. Mas uma coisa sobre essa história da falha, né? Tá me vindo aqui, acho que o quanto pode ser contribuição para quem requer isso.
E há Agora e no bastante tempo futuro. atrás, agora é no futuro, Yes. eu trabalhei numa empresa que era representante da Google, né? A gente vendia um hardware da Google, um servidor de busca Que legal. para empresas que tinham muitos documentos para pesquisar internamente. E aí, naquela época, eu acabava aprendendo várias coisas sobre o próprio Google e como eles funcionam. E tem uma divisão da Google que se chama Google X, que eles investem em empresas, tecnologias novas que as pessoas estão criando, né? Uhum. E tem muito hardware nisso. Hardware, então, né? A Software é parte o. física. Isso, exato. Hardware é a parte física. E eles tinham uma regra interna de que para a galera que eles investiam, se você não quebrou o seu hardware pelo menos 3 vezes, você tá desenvolvendo ele errado, sabe? Tipo, quando eu li aquilo, eu achei, cara, que interessante, né? Que muito massa. Se o teu hardware não quebrou pelo menos 3 vezes, você não tá, tipo, Uau. como é que eu vou dizer, sendo disruptivo o suficiente, Experimentando o Uau. não suficiente. tá experimentando o Uau. suficiente, exato. Você tá, tipo, sendo conservador. Tá entendendo? Uau. Então, olha só, né? Tipo, de novo a coisa do erro, da falha, trazida como um presente, uma amostra de o que mais é possível. E não, Sim. tipo, se você acertou tudo, então você é perfeito. Pode. Isso a gente aprendeu muito na escola, né? A gente aprendia isso. Quanto a gente tinha que estudar e fazer prova e acertar tudo. Mas era coisa Sim. decorada, não é a vida que é sem previsibilidade, né? A prova na escola era decorada, o professor te ensinava o conteúdo e preparava uma prova em cima daquele conteúdo como se a vida fosse assim, né? Não é. E A vida é tinha, outra e tinha coisa. escolas que era até proibido usar o corretor. Porque, né? Tinha borracha, beleza. É. Geralmente lá na primeira infância, lá no jardim, né? 1, 2, 3, sei lá. Para cada cidade é uma nomenclatura. Mas eu lembro, tipo, eu fui para do colégio estadual na quarta série, eu fui para um colégio particular na quinta. E aí, nesse ano, que foi, sei lá, acho que 1990, 91, nesse colégio particular, foi o ano que eu descobri que existia corretivo. E lá era proibido usar corretivo. Eu falei, uai, mas se tem, por que é proibido usar? Né? Desviar, meu Deus. Uau. Né? Então, tipo, se você não chega com a prova decorada, não é aprendida, é diferente. Decorada, a resposta que você coloca ali é como se fosse a única resposta possível do planeta Terra. E você toma lá Adivinhada, na verdade, né? Porque É. senão tinha que adivinhar as perguntas, né? E aí isso cria esse piloto automático, as pessoas estão tentando viver a vida como se fosse uma prova da escola. Onde Exato! eu tenho que saber todas as respostas e ir lá e acertar de primeira. Mas a vida não é isso. Não, e Exato. você ainda tem que adivinhar qual que vão ser as perguntas também, né? Exato. Qual o conteúdo que vai cair na prova? O que vai acontecer cada dia? Essa semana eu tive, sei lá, uns 20, 30 minutos ouvindo uma classe que ela se chama O Vigarista Marketing e Vendas, né, do Access também. E aí tem uma parte, é do Cris, o Cris que facilita essa classe, essa chamada totalmente voltada. A primeira parte para marketing, a segunda totalmente voltada para venda. E aí ele traz lá uma coisa da vergonha, né? Que às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, dependendo do lugar, da religião, elas acabam sendo sabotadas pelos seus implantes de vergonha, medo, principalmente por não se mostrarem. Então, uma coisa que eu queria trazer aqui, né? Esse workshop do próximo domingo, ele é um lugar onde a gente meio que faz assim uma cirurgia de precisão cirúrgica, aonde de fato a gente vai mergulhar em lugares que talvez nem você mesma tenha se permitido antes. E esses lugares são, de verdade, travessias. E quanto mais a gente prolonga iniciar essa travessia, mais a gente fica sob o efeito dos implantes. E essa coisa de estar apegada ao resultado, ele protege e sustenta, principalmente, dúvida, medo e culpa. Então, eu não quero ter a culpa da falha, ou eu não quero me colocar à prova de. E aí é muito mais fácil a gente ficar sendo validado de forma, né, que a gente terceiriza isso para as outras pessoas, em vez da gente abrir o nosso baú de tranqueira, de merda que está tudo guardado lá dentro
que afasta a gente de ter uma vida próspera, abundante, bem-sucedida, leve, divertida, sim. Então, se hoje essa live puder ser contribuição para você, ao menos olhar para a possibilidade de, olha, vai sair o barquinho 10 horas da manhã no próximo domingo. Só que você não vai navegar sozinho. Então, você não precisa ter medo de vir, porque você vai estar sendo facilitado a partir de uma energia que acho que nós três aqui temos, que é a gentileza. Porque, cara, já foi doído demais quando a gente fez a travessia sozinho. Depois a gente foi descobrindo que a gente podia atravessar com companhias agradáveis. E agora a gente está sendo os guias de trabalhar e facilitar para que outras pessoas façam esse trajeto até mais rápido do que a gente fez. Sim. Então, assim, se você tem questões tipo familiar, se você tem questões com dinheiro, se você tem questões nos seus negócios, se você gostaria e tem clareza da vida que você gostaria de viver, né? Então, olha para essa vida e pergunte se você, de fato, estiver com a gente no próximo domingo, isso vai ser um presente, isso vai ser uma possibilidade, isso vai ser uma contribuição para isso aí na sua vida que você está escolhendo expandir mais, você receber mais de você mesmo. E aí não é nem a coisa de abrir mão da vergonha, né? É você colocar como a Bruna fez a pergunta, né? Quanto era o investimento? E aí vocês não estão investindo na gente pagando 497. Vocês estão investindo em vocês receberem além de 497, porque vocês podem entrar no workshop e fazer qualquer pergunta sobre qualquer área, mas não vai ser só isso. A gente também vai trazer um pouco do conteúdo, do conceito e o que isso pode ser usado depois. Então, você sai do workshop, vocês vão sair facilitados e com as ferramentas para serem autofacilitados e contribuir com seus atendimentos. Se você é advogado, vai contribuir. Se você é dentista, vai contribuir. Se você é terapeuta, vai contribuir. É sobre isso. É o que a gente está disposto a entregar, que de verdade vocês agora, só agora, podem olhar para isso e falar, ok, vai ser uma contribuição? Vai ser um presente? Vai ser uma possibilidade? Vai contribuir com o futuro que eu estou escolhendo criar? Recebeu 5 sims, 2 sims, 3 sims, 1 sim? Só vem. Exatamente. Uau! Um pouco, e não é um pouco, é ter muito conteúdo, né? Cara, muito bom. Gratidão, Julissa, por trazer isso. Que até eu fiquei com vontade de me inscrever agora. E assim, muitas vezes a gente eu também, o valor, né? Eu tenho há muito tempo, eu tenho essa coisa do investimento em mim ser muito mais importante para mim do que para qualquer, seja o mentor, facilitador, coach, massagista. Cara, eu me presenteio sempre com massagens, porque meu corpo realmente requer ser apertado. E aí, ontem, assistindo o filme da Temple Grande, eu fiquei olhando, né, a história lá da máquina do abraço, e eu falei, cara, o que eu faço hoje com o meu massagista? Quiroprata, né? Eu vou lá e falo, aperta aí meus botões que estão presos à energia, onde o corpo está sentindo dor, está contraindo. E outro dia, facilitando uma pessoa, eu falei, sabe o que são essas dores? Muito provavelmente você está super consciente da mentira das outras pessoas. E aí, é um favor que você faz para você quando você libera isso. E você pode liberar isso de várias formas. Axis, a gente tem mais de 8 mil ferramentas para isso. Mas é só Axis que eu recebo? Não, eu quero receber de tudo que está disponível aqui na Terra, caralho. Então, o que mais é possível, né? Investir na gente é investir na alegria e na disposição de você ser com você e ter de você mais nesse mundo. Não é sobre Axis, é sobre consciência. Axis só foi lá e organizou pra gente as ferramentas e falou, tá aqui, vocês podem usar da maneira de vocês. Nem existe regra, olha, o interessante ponto de vista você tem que usar assim. O tudo na vida vem a mim, você tem que usar assim. Não existe isso. Existe uma organização, uma assistência, um suporte. Você escolhe receber ou não. Mas a gente sempre tem escolhas. Isso aí. O que mais é possível? Paulo é aqui da cidade. É isso, gente. Obrigada. Né? Obrigada, Gelissa. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Essa conversa também, assim, me deixou ainda mais empolgada já pro dia 31, né? E eu gostei muito do exemplo que você deu do barquinho, né?
né, de você ter um espaço aqui, você não precisa saber navegar, você não precisa saber sobre o alinhamento das estrelas, de navegação, nada disso, né? É tipo assim, de você ter um espaço de que existe essa possibilidade, né? Um espaço onde você pode, né, dessa gentileza, desse espaço do sem julgamento, para você poder olhar para isso e poder mudar tudo isso, né? E poder ir além, dar tchau, né? Tipo, Você bye não bye, você espera. realmente poder dar tchau para os implantes, né? Vai, Tipo, vai, Bye, bye. Você Bye, não bye, espera todos os implantes. sinais ficarem verdes. Você não espera todos os sinais ficarem verdes para sair de casa. Né? Exato. Sim. Então vai. É isso Vamos lá, então, vamos pessoal. encerrar aí com o mantra de Axis, pelo menos umas 3 Bora. vezes? Vamos. Então vai lá, professora de inglês. Ok, não, pode falar junto também, ué. Tudo na vida vem a nós com facilidade, Facilidade, alegria alegria e e glória. glória. Tudo na Tudo na vida é vida nosso, vem a com nós, facilidade, com alegria e facilidade, alegria e glória. glória. Tudo na Tudo na vida vida vem a vem a nós, nós, com com facilidade, facilidade, alegria e alegria glória. e glória. Porque Uau. facilidade, alegria e glória está disponível. Agora é você perceber isso e escolher mais disso, né? Tchau, Exato. gente. Tchau. Obrigada a todo Tchau. mundo que assistiu. De Obrigada todos os e lugares, de até a todas as próxima. cidades, de todos os países. Para quem vai assistir no futuro, estamos por aqui. Uhum. Um grande abraço para você. Tchau, gente. Bom domingo para Tchau. todo mundo. E espero encontrar todo mundo semana que vem, lá dia 31. Vejo Vocês vocês podem. todos A no gente vai Atlético receber dia vocês 31. com gentileza, que nem a Luísa falou, mas se precisar uma chibatada, A gente também. dá uma chibatada carinhosa. Tchau, Então, mudança gente. vai ter de um jeito ou de outro. Tchau. Tchau. Vou encerrar aqui.